Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Hoje, nem de propósito, temos uma Sofia connosco. Olá, Sofia. A Sofia Florença vem-nos falar do Dia Mundial da Filosofia. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Ora, é um gosto ter-te connosco. Eu, se calhar, propunha começares a explicar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, mais aos nossos ouvintes até, ahm, quem és, não é? Porque eu já te conheço, sei que estás como investigadora na Escola Superior Agrária de Viseu, mas os nossos ouvintes não te conhecem e ninguém melhor do que tu para te apresentares. Muito boa tarde, obrigada pela esta oportunidade. O meu nome então é Sofia Florença, eu sou nutricionista, tirei o curso de nutrição no Porto e tenho estado então, como a Joana referiu, tenho estado a trabalhar como investigadora na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, mais nas áreas da alimentação e da perspectiva dos hábitos de consumo, e do consumidor e sistemas alimentares. Sofia, e tendo em conta, pronto, este teu percurso, não é? Porque ninguém diz, mas tu já vens com um longo percurso na investigação, não é? Hum, Nós, quando começamos a falar do Dia Mundial da Alimentação, que foi na semana passada, portanto já estamos aqui com alguns dias de atraso. hum, por um lado, o que é que significa este dia e de que forma a investigação e todo o trabalho ao qual te tens dedicado, hum, pode contribuir, pode ser importante, para a sociedade, digamos assim? Pronto. Aqui um bocadinho sobre o Mundial da Alimentação. Este dia foi criado com o enfoque da alimentação. Efetivamente, sem alimentos, o ser humano não sobrevive, é fundamental. E este dia tem várias vertentes, no meu ponto de vista. Tem uma vertente para relembrarmos que efetivamente a alimentação, nomeadamente a alimentação saudável e equilibrada, é fundamental para que o corpo funcione bem. É também uma forma também de saúde, de beneficiar a saúde e prevenção de muitas doenças. Um, Temos também aqui depois o outro fator e o outro lado da moeda, que é o facto de muitas pessoas a nível mundial não terem acesso à alimentação. E aqui também um enfoque também nesse sentido da alimentação e a importância que ela tem, e das medidas que nós também temos que tomar e como sociedade para contribuir para situações de pobreza, e fome. Aqui, relativamente um bocadinho à parte da investigação, eu tenho feito investigação, por um lado, mais relativo aos hábitos de consumo e à forma como o consumidor percepciona os alimentos, a certas dietas, por exemplo, a dieta mediterrânica, a dieta atlântica, certos padrões alimentares, como é que o consumidor percepciona esses alimentos e esse tipo de dietas. Por outro lado, tenho trabalhado também recentemente com insetos comestíveis, algo que a nível de Portugal ainda não está muito, o cidadão português ainda não está muito familiarizado com este conceito e com os benefícios que estes insetos comestíveis podem ter para para a nossa alimentação e, por outro lado, para a parte do ambiente. E mais recentemente tenho estado a trabalhar com os sistemas alimentares como um todo, ou seja, um bocadinho desde a produção à distribuição e depois ao consumidor, e aqui um bocadinho mais no ponto de vista da sustentabilidade do sistema, uma vez que hoje em dia os sistemas alimentares que existem agora na sociedade estão a chegar a um ponto em que já não são sustentáveis. Ou seja, nós, se continuarmos com as nossas, com os mesmos, a fazer exatamente a mesma coisa, vamos chegar a um ponto que efetivamente já não vai ser possível fornecer alimentos suficientes a toda a população a nível mundial. Será que tu nos podes explicar um bocadinho o que é que significa isto de ser sustentável a nível alimentar? Porque, ok, é uma coisa que se fala muito, não é? Tanto em agronomia como em nutrição, e mesmo em engenharia alimentar, mas o consumidor final pode não se aperceber de que as suas escolhas são sustentáveis ou não. O que é que significa esta sustentabilidade? Sim.
É assim, a sustentabilidade é uma grande palavra e é um grande conceito. E a verdade é que muitas vezes é difícil compreender, porque existem três vertentes da sustentabilidade que têm vindo agora a ganhar força. É a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social e depois a sustentabilidade ambiental. E a alimentação cai nas três, um bocadinho. Por um lado, temos a sustentabilidade económica, e dando aqui alguns exemplos muito práticos e simples, é, por exemplo, o produtor que trabalha e que produz esses alimentos tenha lucro e que consiga sobreviver da sua profissão, que é basicamente o cultivo e a prática de criar então aqui estes alimentos para o consumidor. Depois temos aqui também a componente da sustentabilidade social. Aqui temos muita inserção, por exemplo, das mulheres, e o papel, por exemplo, das mulheres na agricultura, que também tem sido algo que temos estado a trabalhar como grupo. A valorização por exemplo, do agricultor, não sendo uma profissão rebaixada, e depois temos aqui a sustentabilidade ambiental, que tem a ver então realmente com o ambiente, com o facto de protegermos a biodiversidade, o facto de termos que poupar água, temos que poupar energia, que temos recursos naturais que são finitos, ou seja, que não estão para sempre, eles acabam, e por isso é necessário também poupar e conservá-los o máximo possível. E então a sustentabilidade engloba um bocadinho destas três vertentes. E a alimentação está inserida nas três, e tem conexão e interligação com com estas três vertentes. Eu se calhar até dou uma chega ao que estás a dizer, não é? Porque para os consumidores, muitas vezes esquecem-se toda esta questão da sustentabilidade que está por trás daquilo que está no seu prato, não é? Ou aquilo que vão buscar ou ao supermercado ou ao produtor, ou ao produtor. Um, e a sustentabilidade tem muito a ver também com aquilo que é a economia do próprio consumidor, não é? Porque dependendo Exatamente. como consome, onde vai comprar, se produz ou não alguma coisa, não é? Tudo isso também vai influenciar a sua própria sustentabilidade, não é? A sustentabilidade da sua vida. Claro, exatamente, porque a sustentabilidade acaba por ser tanto de um ponto de vista do sistema completo, que vai desde o produtor, distribuição, até depois efetivamente ao consumidor. Sim, sem dúvida. E é muito interessante estarmos a falar disto, e estavas há pouco a falar da dieta mediterrânica, e entretanto falaste também da Atlântica, e existem muitas outras, a nórdica, a japonesa, a chinesa, sei lá, por aí fora. E é muito interessante quando começamos a mergulhar nestas temáticas, porque nós nem fazemos ideia que elas existem, não é? Porque quase não se falam. E algumas delas são muito diferentes, apesar de terem os mesmos elementos colocados, são muito diferentes daquilo que é a nossa alimentação, não é? Aqui. Ah, Tu achas, por um lado, a primeira pergunta que se calhar eu te fazia agora é: tu achas que em Portugal nós estamos conscientes do tipo de alimentação que fazemos, da dieta que fazemos? Achas que sim? E achas que fazemos uma dieta mediterrânica e ou atlântica? Ou achas que nem por isso? Eu acho que, efetivamente, o que tem acontecido e mais recentemente é que existe aqui este conceito de globalidade, ou seja, nós nos últimos anos temos estado todos conectados com os países, pessoas, cidadãos, de uma ponta à outra do globo. E o que é que isso também tem? Isso também tem um grande efeito na alimentação que nós temos. Por exemplo, um exemplo muito prático e muito simples, o sushi. O sushi não é português, nunca foi português, não é um conceito português, mas agora, hoje em dia, quase não se vê, quase toda a gente na população portuguesa consome regularmente, ou pelo menos já provou sushi. Pronto. E a verdade é que, efetivamente, com esta globalidade e esta ir buscar alimentos de outras culturas tem feito com que, a nível português, não exista propriamente uma dieta específica. E isso acontece com outros países em que existem elementos da nossa dieta que são globais. Alimentação e formas de alimentação e culinária que são globais. Depois, claro que temos alguns alimentos mais específicos a nível português. Por exemplo, nós, Portugal, somos um país que consome muito pescado. Somos um país que dá aqui a primazia ao azeite, como a gordura principal da culinária. Também temos um elevado consumo até de hortícolas e frutícolas, até em comparação com outros países europeus. E isto
tem alguns elementos da dieta mediterrânica e alguns elementos até da dieta atlântica, que são as duas dietas que temos aqui um bocadinho em Portugal. Elas têm semelhanças entre elas e depois também têm diferenças. Elas, as duas, baseiam-se muito no consumo mais elevado de vegetais e de fruta, e aqui o consumo também do pescado, uma vez que nós temos aqui uma posição privilegiada com a nossa costa. Mas por outro lado, depois temos a dieta atlântica, que baseia-se um bocadinho mais no consumo de produtos de origem animal, ou seja, a carne, enquanto que a dieta mediterrânica recomenda que esse consumo seja mais moderado, mais reduzido e que até se dê primazia, por exemplo, a carnes brancas, que é a carne, por exemplo, de aves, frango, peru, coelho, em detrimento das carnes, por exemplo, vermelhas, que é o considerado a vaca, o porco, entre outras. Ou seja, há aqui algumas semelhanças e diferenças relativamente a nível português. Em Portugal existe aqui um bocadinho das três, ou seja, dieta atlântica, um bocadinho também de algumas pessoas que efetivamente fazem e seguem a dieta mediterrânica e depois uma mistura das três, atlântica, mediterrânica e um bocadinho a global. É um bocadinho o que eu tenho sentido e tenho visualizado um bocadinho também a nível de Portugal. E qual é que é a importância de nós conhecermos a roda dos alimentos e até, de alguma forma, ela estar presente naquilo que é a base no ensino em Portugal? Qual é realmente essa importância, não é? Porque comer todos comemos, não é? Os alimentos estão à Exatamente. nossa disposição. Exatamente. Só que é sempre aquela questão. A roda dos alimentos é uma forma de nos guiarmos, é um guia. Porque a verdade é que nós temos alimentos disponíveis, mas são as pessoas que escolhem esses alimentos. E nós podemos fazer uma escolha informada, ou seja, nós sabermos que efetivamente quais são os alimentos que nós devemos privilegiar e devemos consumir mais, e quais os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, e depois nós temos essa informação para fazermos as nossas escolhas. Às vezes, essas escolhas são baseadas nessa informação, porque nós sabemos que efetivamente uma alimentação equilibrada, tem muitas vantagens, mas por outro lado, claro que apesar de termos essa informação, às vezes também fazemos escolhas que também não são as mais acertadas. Pronto, mas quando temos essa informação, temos poder. Ou seja, as pessoas têm poder para escolher e decidirem como é que querem que seja a sua alimentação. A roda dos alimentos veio trazer aqui uma forma simplificada para um cidadão normal que não tenha conhecimento assim muito grande a nível da alimentação ou da nutrição, mas consiga ele interpretar de uma forma simples a roda dos alimentos. A roda dos alimentos, então, foi criada com 7 grupos. E depois cada grupo tem uma dimensão diferente. Temos o maior grupo, que é o grupo dos cereais e dos derivados, onde temos, por exemplo, batata, arroz e massa. Esse grupo é o maior e isso significa que temos que consumir maior quantidade deste grupo. Por exemplo, num dia temos que consumir maior quantidade deste grupo. Depois deste grupo temos o grupo dos vegetais, depois temos o grupo das frutas, o grupo das leguminosas, que também muitas vezes é esquecido, temos o grupo depois também dos laticínios, que também é bastante grande e importante, depois temos o grupo mais pequeno, que são então das leguminosas, o peixe, a carne, o ovo, e por fim o grupo das gorduras, onde temos o azeite, onde temos a manteiga, entre outras gorduras. E no centro de tudo está a água, porque a água não é alimento, mas é fundamental, é vida, é básico, é básico para nós, a nossa sobrevivência como seres humanos. E então, esta roda vai permitir ao cidadão perceber que, ok, eu devo num dia típico consumir alimentos de todos os grupos. Dentro de cada grupo, devo consumir alimentos diferentes, ou seja, por exemplo, se vamos para o grupo das leguminosas, não devemos sempre consumir, por exemplo, feijão branco, devemos tentar variar entre feijão branco, feijão encarnado, grão de bico, lentilhas, ou seja, tentarmos variar dentro do próprio grupo, e consumir dos 7 grupos e os diferentes alimentos dentro de cada um dos grupos.
É interessante estares a chamar a atenção para isso, não é? Porque, normalmente as pessoas acabam muitas vezes por, até têm conhecimento da roda, mas esquecem-se da roda. Eu pró a mim, não é? Eu esqueço-me muitas vezes da roda dos alimentos, não é? E às vezes quando damos por nós, não pensamos nisso, não é? E isso é essa roda, é uma chamada de atenção, não é? Mais do que ser uma coisa obrigatória e que obviamente é flexível, não é? Há dias em que a gente pode Claro. consumir uma coisa a mais, no outro dia tenta compensar, não é? Exato. Hum, Neste momento, tal como estavas a dizer, estamos numa época muito globalizada e, portanto, a informação chega muito rapidamente, não significa que seja a mais correta, não significa, não é, que seja o melhor. Hum, É um mito ou não é um mito que o tipo de alimentação para cada um de nós deve ser adaptada. Ou seja, hum, tudo bem que temos uma roda dos alimentos e tudo bem que esta roda está mais adaptada para aquilo que é a nossa alimentação em Portugal, mas hum, eu posso ter situações específicas, devo ou não devo terem atenção hum, à alimentação de acordo com aquilo que eu vou percebendo que são também as necessidades do meu organismo. Estás a entender a minha questão? Ou seja, Sim. devemos sempre cumprir aquele protocolo, aquilo que está protocolizado, protocolado, ou pelo Uhum, contrário, poderemos abrir exceções, em determinadas situações. uhum. É assim, a verdade é que aquilo é um guia, e como um guia é adaptável, como tu disseste e muito bem. E a verdade é que cada pessoa é uma pessoa. Não significa que uma pessoa cumprindo a roda dos alimentos não tenha benefícios, isso traz sempre benefícios, mas é claro que, por exemplo, muitas vezes temos situações de pessoas que têm patologias específicas, doenças específicas, e aí a alimentação tem que ser adaptada a essas condições. E claro que cada pessoa é uma pessoa, às vezes há intolerâncias, é algo bastante também comum a nível da sociedade, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, e isso tudo deve ser adaptado ao indivíduo. Uma das recomendações que eu faço é, quando nós vemos que efetivamente existem várias dessas exceções que nós estamos a fazer, ou muitas vezes até nem conseguimos compreender muito bem como é que podemos adaptar a alimentação às nossas problemáticas específicas, às vezes o mais recomendado é contactar um profissional que acaba por, caso a caso, ver e adaptar a alimentação às condições que temos à frente. Porque eu sou apologista, até como nutricionista, que as pessoas têm formas de vida, estilos de vida diferentes e que a alimentação não pode ser algo tão rígido que uma pessoa depois nem sequer consiga cumprir, por exemplo, um plano alimentar que seja dado. É preciso, claro que sempre apologista da alimentação saudável, equilibrada, mas é preciso também haver aqui uma adaptação e é perfeitamente normal, por exemplo, uma pessoa tenha uma intolerância específica, a alimentação tem que ser adaptada a essa pessoa. Não vamos estar a forçar uma pessoa que seja intolerante à lactose a consumir laticínios e a depois passar muito mal e não conseguir fazer a sua vida normal. É preciso fazer essa adaptação, sim, sem dúvida. De que forma então é que, pronto, já abordámos um bocadinho, mas de que forma é que poderá ser mais fácil para o consumidor entender o que é a dieta mediterrânica, caso a queira implementar? Uhum. São as suas características que fazem desta dieta tão especial e tão única e tão identificável? Uhum. Como eu estava a tentar, já expliquei, falei um bocadinho e agora vou alargar um bocadinho mais. A dieta mediterrânica é uma dieta que não consiste só na alimentação, é um estilo de vida. Aqui que influencia não só a parte da alimentação, mas também a atividade física, tem aqui também uma componente social, uma componente cultural, que às vezes outros padrões alimentares acabam por não ter essas questões. E existem alguns que nós chamamos os princípios da dieta mediterrânica,
em que um novo cidadão que queira, ok, vamos experimentar a dieta mediterrânica, tentar seguir estes 10 passos, por assim dizer, ou estes 10 princípios, acaba por ajudar um bocadinho a ter uma noção melhor do que é a dieta mediterrânica e se efetivamente consegue cumprir ou não com esta dieta mediterrânica. Alguns então destes princípios são, por exemplo, a culinária, a forma de cozinhar é bastante importante. Aqui privilegiar, por exemplo, os cozidos, os ensopados, as caldeiradas, ou seja, uma cozinha mais simples, mais simplificada. Aqui também, como já tinha falado, o consumo maior de vegetais e de frutas, ao longo do dia. Aqui também o consumo privilegiado a nível do pescado, e uma redução daqui da carne e dos produtos de origem animal. O consumo também dos laticínios, ou seja, leite, iogurtes, queijos, de forma moderada, mas aqui também já inserido. A utilização, por exemplo, de ervas aromáticas, em detrimento aqui um bocadinho às vezes do sal, é um dos pontos que eu acho bastante importante e que muitas vezes não está muito divulgado sobre a dieta mediterrânica. Aqui a utilização das ervas aromáticas para dar sabor à comida e tirar um bocadinho a quantidade de sal, porque efetivamente Portugal e a nível europeu, Portugal é existe um consumo exagerado de sal, acima do recomendado, quase o dobro do recomendado. Aqui o consumo também moderado de vinho, também é um ponto da dieta mediterrânica, claro que obviamente para maiores de 18 anos e pessoas não grávidas ou que tenham alguma doença que impeça, mas o consumo moderado de vinho. Aqui a água constantemente, todas as refeições e ao longo do dia, o beber água também é bastante importante. E depois aqui um ponto muito importante, que é também a convivência e a convivialidade, ou seja, a partilha dos alimentos em família, com amigos, ou seja, aqui o convívio é um ponto também muito importante da dieta mediterrânica. E penso que, e falta-me só um que tem a ver com o azeite, ou seja, privilegiar o azeite, que é algo que já se costuma fazer cá em Portugal, até já está bastante, hum, como é que é dizer, disseminado, Divulgar. divulgado pela população, que é dar, por exemplo, utilizar o azeite para temperar as saladas, para cozinhar e não evitar um bocadinho a parte das manteigas, as banhas e assim. É engraçado, estava-me aqui a lembrar, a propósito de estares a dizer que deve-se terem atenção à redução de sal, não é? E o uso de plantas aromáticas. E uma das coisas que eu fui descobrindo nos últimos anos, hum, que, pronto, que eu tenho alguma intolerância ao tomate e acabei por substituir o tomate pela beterraba. Que normalmente as pessoas nunca fariam essa associação, mas é espetacular, é um substituto espetacular do tomate. Para quem tem alergia às solanáceas, aconselho. As solanáceas, Uhum, só para explicar, é o tomate, a batata, a berinjela, pronto, são alguns exemplos de o tabaco, portanto, uhum, são algumas espécies, que pertencem à mesma família. E é engraçado porque tu metes muito menos sal, porque como a beterraba já tem em si uma componente doce, não é? uhum, Hum, Tu metes muito menos sal, muito menos, nem tem comparação. É muito engraçado. E outra dica que eu tenho aprendido agora nos últimos tempos, não é? Porque, pronto, como tu sabes, tenho uma filha muito pequenina, então estou a reaprender a comer, a fazer a introdução alimentar, e é muito interessante, porque quando queremos cozer um determinado legume, se nós uhum, colocarmos pouca água, só água suficiente para o cozer, a verdade é que nós não precisamos de pôr sal nenhum. É uhum, extraordinário. Porque a planta, nós dizemos isso, não é? Que as plantas, os legumes, a comida já têm por si só, os alimentos já têm por si só o sal suficiente, não é? uhum, Mas é curioso que pude comprovar isso porque fui tentando pôr menos água para não estar tão insosso, e a verdade é que funciona, é uma das dicas. E a minha pergunta ia no sentido daquilo que tu tinhas dito, que era, em relação às ervas aromáticas, não é? Até porque uhum, nós em Portugal,
temos alguma riqueza em ervas aromáticas, aliás, toda a zona do Mediterrâneo tem, mas gostaria de te perguntar, se há, assim, alguma que te venha à cabeça que possa ser útil, que nos possas falar um bocadinho, de como é que pode ser usada no dia a dia. Uhum. É assim, relativamente, eu acho que tens toda a razão, às vezes há substitutos muito simples que fazem toda a diferença. Ahm, por exemplo, a beterraba é um deles. Realmente, o ser mais adocicada ajuda bastante à redução de sal. E muitas vezes esses produtos também, principalmente se forem locais e sazonais, às vezes até têm muito mais sabor, que é outro princípio da dieta mediterrânica, acabam por ter muito mais sabor e também facilitar a redução desse sal. Relativamente às ervas aromáticas, nós temos muitas conhecidas, já são muito introduzidas, a salsa é muito utilizada, os coentros, se bem que aqui os coentros temos de ter cuidado porque há algumas alergias mais direcionadas aos coentros, que é um bocadinho mais complicado. O manjericão, temos depois os orégãos, também são bastante utilizados, o tomilho, e todas essas ervas acabam por dar sabor, por exemplo, à carne, ao peixe, às vezes até o arroz, às vezes pôr uma dessas ervas no arroz faz com que a redução não seja praticamente necessário pôr sal, porque muitas vezes nós pomos sal para ajudar um bocadinho a ganhar sabor, ou seja, nós sentimos aquela coisa, quase falta ali qualquer coisa, falta ali sabor. E essa sensação de sabor pode ser substituída por ervas aromáticas, que dá aquela sensação de saciedade e daquela coisa, ok, tem sabor, mas não é preciso ter aquela quantidade de sal. Um, e sim, acho que essas são assim as principais que eu vejo, mas depois, claro que há um mundo de ervas aromáticas e utilizações diferentes a nível da culinária, e depois há as pessoas que misturam várias ervas, depois isso é um mundo que depois, isso aqui depois é livre para cada pessoa depois vai experimentando. A minha dica é experimentarem. E depois às vezes que chegam, ok, adoro se calhar tomilho na carne, vou a partir de agora começar a fazer tomilho, pôr o tomilho na carne, ou adoro pôr orégãos no arroz, opá, adoro, está ali aquele saborzinho fantástico. É experimentarem e irem experimentando com as várias ervas aromáticas que existem e verificarem que efetivamente se calhar conseguem reduzir o sal se colocarem aquela erva aromática específica que vocês gostem. Uma das coisas que estavas a dizer há pouco, era precisamente um dos outros princípios da dieta mediterrânica, que é sazonalidade. Credo que estava difícil de sair. Hum, Qual é a importância disto, não é? Porque hoje também é uma palavra que está muito na moda, não é? E de que forma é que também está ligada à sustentabilidade, porque também é outro dos princípios da sustentabilidade alimentar, e Uhum, agrícola. Portanto, como é que, sim. como é que isto tudo se encaixa, não é? Como é que se interrelacionam uns com os outros? Uhum, sim. Aqui, a dieta mediterrânica tem dois princípios que estão muito ligados à sustentabilidade, que é a sazonalidade e os produtos locais e frescos. E isso influencia muito a sustentabilidade, porque efetivamente o ser local acaba por ser sustentável a nível ambiental, tem uma pegada de carbono muito menor. Para quem não sabe, uma pegada de carbono significa que faz menor libertação de gases poluentes para a atmosfera, e esses gases poluentes para a atmosfera depois influenciam todo o clima e depois fazem essas alterações climáticas e influenciam as alterações climáticas. E por outro lado, tem aqui a sazonalidade. Para quem não sabe, sazonalidade pode ser traduzido de uma forma um bocadinho mais versátil para da época, ou seja, produtos que são da época, específicos, sem ser, por exemplo, produtos que são cultivados em estufa e que estão disponíveis todo o ano, mas não significa que eles sejam da época, porque a verdade é que na altura deles, fora da altura deles, eles não aparecem nos supermercados. Aqui, relativamente à parte da sustentabilidade e porque é que eles influenciam, porque é que eles são importantes. Estes produtos que são da época, hum, por um lado, acabam por ser muito mais saborosos, que não são da época e então muitas vezes utilizam muito menos fertilizantes, utilizam menos pesticidas,
e utilizam menos quantidade de energia, porque não são feitos muitas vezes em estufa, não é necessário o cultivo em estufa, pode ser feito o cultivo ao ar livre, e tudo isso vai influenciar aqui a sustentabilidade, porque é por isso que é tão importante aqui esta sazonalidade e estes produtos sazonais. Às vezes é um bocadinho difícil, as pessoas às vezes até já não sabem o que é sazonal, porque a verdade é que com esta globalidade nós temos produtos quase todo o ano. Temos maçã todo o ano, temos pera todo o ano, temos couve todo o ano, temos alface todo o ano, e a verdade é que eles não são de todo o ano. E se nós consumimos os produtos na sua época, acabamos por, ter variedade, porque vamos consumindo vários produtos, até se calhar mais, se formos consumindo por épocas, vamos tendo maior variedade, por exemplo, de vegetais e de fruta. E por outro lado, temos aqui este ponto da sazonalidade e da sustentabilidade nos sistemas alimentares. Por exemplo, agora, nesta época que estamos aqui, a época de outono, os produtos que nós devíamos estar mais a consumir é, por exemplo, a abóbora, o diospiro, as uvas, a castanha, ou seja, estes produtos e outros também, estão agora nesta época e existem agora calendários às vezes para ajudar, por exemplo, o consumidor que não está tão dentro do assunto. Existem calendários disponibilizados por fontes fidedignas, e que disponibilizam esses calendários com as várias frutas e os vários vegetais e depois a época do ano em que eles estão disponíveis ou devem ser consumidos. E isso pode ser uma forma de ajudar a entrarmos aqui pelo lado da sustentabilidade, pelo lado da sazonalidade para a dieta mediterrânica. E há uma coisa muito curiosa que é a castanha, antes da batata existir, porque para quem não sabe, a batata só existe em Portugal depois dos descobrimentos portugueses, depois de termos trazido essa cultura, se não estou em erro, da América, portanto do Uhum. continente americano. Um, e o que nós consumíamos efetivamente em Portugal era a castanha, não é? A castanha era a nossa batata, na verdade. Era. E E era hoje em feito dia já pão não é da castanha. propriamente exato. É como, por exemplo, o marmelo pode ser usado como a própria batata, não é? Às vezes não nos lembramos Exato. destes pequenos pormenores e estamos a falar, lá está, de produtos sazonais, de culturas permanentes, o que vai ajudar muito também na sustentabilidade, não é? E Uhum. é muito interessante estares a trazer essa questão, porque mesmo a questão da sazonalidade e esta questão de ser local, porque, por exemplo, uma das coisas, estavas a falar do facto de nós, neste momento, a batata, nem tanto porque lá está, há em estufa, o tomate há em estufa, a alface há em estufa, mas há alguns produtos hum, que nós não temos todo o ano. Por exemplo, nós temos banana, por exemplo, temos banana da Madeira nos nossos supermercados e temos banana, não sei, da Argentina, da América Latina. Sim. E qual a grande diferença, não é? Porque nós olhamos para o preço, não é? E Uhum. eu não estou a tentar vender a banana da Madeira, eu prefiro a banana da Madeira, mas isso sou eu. Uh, Nós sabemos que é mais cara, mas se nós pensarmos nas suas características, não é? Estou a dizer isto naquilo que estava, para ir de encontro àquilo que estavas a dizer, não é? Portanto, é um produto, Uhum. entre aspas, local, que já nem é muito local, quando estamos a falar aqui do continente já nem é local, mas é um produto português, é um produto que faz uma viagem menor, portanto, em princípio, há de ter uma pegada menor, não é? Uhum. É um produto português, é um produto sazonal, um, em comparação com um produto que vem do outro lado do mundo, que tem que fazer todo um percurso, e que isto agora também pode parecer estranho, mas que não, muitas vezes não respondem às regras que são obrigatórias para os agricultores europeus, onde nós nos incluímos porque somos Uhum. portugueses e pertencemos à União Europeia, mas depois importamos aquilo que não é português, não é europeu e que muitas vezes não respeita essas regras. De que forma é que o consumidor pode estar atento, né, para perceber que produto escolher, sabendo que, em princípio, aquilo que é português ou que é europeu vai ser mais caro, mas que, em princípio, é sazonal, pode ser de estufa, mas pelo menos é europeu e responde às normas europeias,
de segurança alimentar, como é que este consumidor que vai a um supermercado ou vai a um mercado local, consegue diferenciar aquilo que deve ou não comprar. Uhum. Muitas vezes, esses produtos, nomeadamente os de origem portuguesa, hoje em dia já estão sinalizados. Ou seja, têm sinaléticas, praticamente todos os supermercados e mercados têm o local de origem. Esse local de origem é importantíssimo para, efetivamente, nós identificarmos de onde são esses produtos. Um, a nível de Portugal, normalmente existe até um selo, existe mesmo um selo a dizer português, não só para produtos frescos, como os hortícolas, e as frutas, mas também até outros produtos, são identificados com o selo, português. Claro que esses produtos têm sempre essas vantagens da sustentabilidade. Depois cabe também muito ao consumidor fazer essa escolha, porque eu também percebo que nem todos os consumidores têm a possibilidade e o poder económico, se calhar, para fazer essas escolhas. Isso é algo que tem sido bastante debatido, até a nível social e até a nível da parte mais da sociedade, a nível da alimentação. Um, mas, por exemplo, uma forma que eu, por exemplo, tenho encontrado para pessoas conseguirem mais facilmente comprar esses produtos é irem, por exemplo, a mercados locais ou diretamente aos produtores, porque a verdade é que muitas vezes os preços são mais reduzidos, ou seja, com o mesmo dinheiro, se calhar um consumidor num mercado local consegue comprar muito maior quantidade e até de produtos portugueses do que se calhar num supermercado. Isso pode ser uma opção. E outra, depois será, obviamente, dentro de cada consumidor fazer essa gestão a nível também da sua sustentabilidade económica. Claro que se dando sempre primazia, se possível, a produtos europeus e portugueses. Sim. Estavas a falar da sustentabilidade, familiar, não é? Não lhe chamaste assim, estou a chamar. De que forma é que, o consumo pode, ajudar, por um lado, a fazer com que esta sustentabilidade seja, mais constante, mas por outro lado, e incluindo, obviamente, dentro da sustentabilidade alimentar familiar, alimentar, e não só, e financeira, não é? Hum, e até mesmo ambiental, estava eu aqui agora a lembrar-me. Hum, em relação ao desperdício alimentar, porque o desperdício alimentar, nós falamos muitas vezes de desperdício alimentar, e falamos como sendo uma coisa externa, como sendo uma coisa dos outros, não como sendo uma coisa minha, não uma coisa da minha família, não do meu consumo, não do meu dia a dia. O que é isto de desperdício alimentar e como é que o nosso consumo pode efetivamente melhorar ou piorar aquilo que é também a sustentabilidade ambiental, não é? Porque depois tudo isto está interligado e é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. E para dar um bocadinho de continuação ao que nós estávamos a falar, efetivamente o desperdício alimentar, de uma forma muito simplificada, é o nós, produtos que ainda poderiam ser utilizados ou que até tinham ainda um prazo de validade ainda dentro ou seja, ainda podiam ser consumidos, acabam por ser desperdiçados e deitados fora. E a verdade é que, efetivamente, se essa gestão desse desperdício for melhor organizada dentro até do núcleo familiar, se calhar a possibilidade económica acaba por compensar, porque nós estamos a gastar dinheiro e depois estamos a deitar esses alimentos fora, porque não os utilizamos, por exemplo, durante a semana e eles acabaram por se estragar. Se calhar até dava esses alimentos estragados e dava para termos comprado, se calhar, alimentos portugueses ou se calhar um bocadinho mais acima do nosso orçamento familiar, mas que acabávamos por depois consumi-los em menor quantidade. A verdade é que o desperdício alimentar acontece em casa. Não é só, claro que existe também a nível industrial e a nível de grandes centros de restauração e assim, é verdade, mas também existe em casa. E às vezes há pequenas medidas que todos nós conseguimos e podemos tomar para evitar esse desperdício. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas nem se apercebem. É, ok,
eu comprei demasiada maçã e ela acabou por se estragar e agora vou deitar fora. A verdade é que essa maçã, primeiro, se tivéssemos racionado melhor ou tentar perceber que, ok, nós compramos aquela quantidade, quando vimos ou por um lado ou compramos menor quantidade, e, e sabemos mais ou menos esse consumo que temos a nível, por exemplo, da semana, ou então, quando vemos que a maçã está a começar a estragar-se, podemos aproveitar a maçã. Podemos aproveitar a maçã para fazer, por exemplo, batidos de fruta, podemos aproveitar a maçã para fazer purés, podemos aproveitar para congelar e depois utilizar num outro momento. Ou seja, há pequenas medidas que todos nós podemos fazer para contribuir para diminuir este desperdício alimentar. Porque, se eu não estou em erro, em 2020 foi feito um estudo e cada cidadão português, cidadão adulto português, gastava a nível anual, tinha um desperdício alimentar de cerca de 184 quilos de alimentos por ano, por pessoa. É uma grande quantidade, é uma média, obviamente, mas é uma grande quantidade. E nós conseguimos ter medidas para diminuir esse desperdício. Coisas muito simples, por exemplo, fazemos comida a mais numa refeição. Podemos guardar essa comida no frigorífico e depois aproveitar essas sobras para uma outra refeição, outras vezes para fazer novas refeições com essas sobras, às vezes até se sobra carne ou peixe, se calhar desfiar e criar uma outra refeição com esses alimentos. Podemos congelar se não formos consumir imediatamente ou no dia seguinte, podemos congelar essa refeição para utilizar num outro momento. Um, Podemos, como eu também já disse, fazer uma economia, ou seja, racionar um bocadinho melhor aquilo que vamos comprar para a semana, de forma a que não se compre alimentos a mais do que aqueles que vamos utilizar e por isso eles não acabem por se estragar e deitarmos fora. Podemos também, por exemplo, utilizar, às vezes, já há algumas receitas que utilizam cascas, por exemplo, de vegetais, até para a sopa, até para fazer outras refeições, purés. Já existem tantas receitas e pessoas que já criaram tanta inovação em reaproveitamento de sobras, reaproveitamento desses restos que nós achamos que já são lixo. E é uma questão apenas de fazer uma pesquisa rápida, e facilmente encontramos uma data de receitas, para ideias de como é que aproveitamos um bocadinho de frango que sobrou de uma refeição, para fazer alguma coisa diferente. Ou seja, há vários caminhos por onde podemos ir. Mas o importante é termos e mentalizarmos que efetivamente é preciso combater este desperdício alimentar e esse combate começa em casa. Yeah. Um, Desculpa, diz, diz, desculpa. Pensei que tinhas terminado. não, força, sim. Não, ia-te questionar, porque é assim, uma coisa efetivamente, ainda bem que estamos a falar disto, porque muito do desperdício começa precisamente em casa, não é? Esse é uma mensagem que deve ficar para que as pessoas também não se esqueçam do que aquilo que fazem tem a sua influência e tem o seu peso, não é? Mas depois também temos algumas coisas um bocadinho estranhas, não é? Como, por exemplo, legislação que não permite que as sobras de um restaurante ou de produtos de um supermercado, por exemplo, padaria, não possa ser dado para caridade, que não possa ser dado a pessoas que efetivamente necessitem, a instituições públicas ou privadas que providenciem alimentos a pessoas carenciadas ou não. Isto é tudo muito estranho, não é? Quer dizer, andamos aqui sempre, e há campanhas nesse sentido, Uhum. não é? De sensibilização, por favor, não desperdicem, mas depois temos leis que não permitem. Nem sequer por caridade, estás a ver a ideia? Ou seja, produtos bons, Sim. estamos a falar de produtos bons, é chamar a atenção para os nossos ouvintes de que nós não estamos a falar de produtos danificados, estragados, não estamos a falar disso, estamos a falar de produtos bons do dia, inclusive é do dia, mas que amanhã já não vão estar em condições, ou já não vão estar em grandes condições para que as pessoas os possam comprar, não é? Mas podem ser, por exemplo, o pão, mesmo que esteja um Uhum. bocadinho recesso, pode ser torrado, tal como tu estavas a dizer, pode ser congelado, Claro. pode ser feito uma sorda, como estavas a dizer no caso da dieta Também. mediterrânica, não é? Isto tudo é muito estranho. Como é que
tudo bem, nós fazemos as campanhas de sensibilização e vamos supor que as pessoas em sua casa, agora, utopicamente, o fazem, não é? E Uhum. têm esses cuidados todos e já não há desperdício alimentar. Mas continuamos a ter desperdício alimentar, provocado por legislação. Como é que isto se resolve? É complicado. Resolve-se a fazer pressão. É, primeiro é necessário os cidadãos terem esta noção do que é desperdício, como é que ele pode ser travado e destas situações. E depois é dar, e depois dos cidadãos terem esse conhecimento, eles também têm o poder, e nós todos temos o poder, também de chamar a atenção os decisores políticos, porque a verdade é que isto são decisões políticas. Nós, por exemplo, mais nutricionistas, temos já a Direção-Geral de Saúde, temos outras associações, por exemplo, a Associação Portuguesa de Nutrição, temos o PNPAS, que é o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que está a ir trabalhando algumas destas questões e eles mais facilmente conseguem interligar-se com o poder político para resolver algumas destas questões. O problema é que são questões muito demoradas. São problemáticas que demoram muito tempo a serem resolvidas. Não é que não sejam, mas algumas das medidas, por exemplo, que nós temos hoje em dia foram por estas associações e o poder também dos cidadãos de tentar mudar, foram introduzidas, por exemplo, a redução do sal a nível industrial, nomeadamente no pão, foi uma dessas medidas em que houve essa necessidade e houve essa luta para realmente os decisores políticos tomarem essa decisão e criarem leis e legislação para essa redução. Por exemplo, relativamente à publicidade alimentar para crianças. Também foi outro ponto que tem sido trabalhado e já tem sido bastante avançado, mas são problemáticas que demoram tempo, porque têm outras vertentes que são complicadas, porque de um ponto de vista, é verdade, nós desperdiçamos muitos alimentos que poderiam ser aproveitados, mas por outro lado, temos o outro lado da moeda, que é muitas vezes não há o cuidado que esses alimentos sejam propriamente acondicionados e não temos instalações para acondicionar esses alimentos para depois, efetivamente, doarmos esses alimentos às pessoas que necessitam. Ou seja, há aqui medidas estruturais que têm que ser tomadas para que efetivamente seja viável, por exemplo, tomar uma decisão dessas de todos os produtos, por exemplo, por exemplo, de um supermercado que não sejam utilizados naquele dia, que estejam a estragar-se e que já não sejam vendidos, mas que ainda estejam em boas condições, possam passar para os cidadãos que precisam, mas que continuem em boas condições, que não haja que não vão para um armazém sem condições e que depois se estraguem, por assim dizer, e que depois já não vão com qualidade. Que é uma grande problemática também que há, é às vezes esses produtos não serem de qualidade, não serem equilibrados, não serem nutricionalmente adequados também para esses cidadãos que precisam. Ou seja, é todo um processo, é um processo muito complicado e complexo, mas que efetivamente o cidadão tem poder para influenciar também as decisões políticas, e influenciar como é que a sociedade se deve adaptar a estas situações e soluções que possam existir. E às vezes até há soluções de pequenas empresas que crescem e que se criam para dar solução a estas problemáticas. Existem várias já associações que trabalham com o desperdício alimentar, em que vão buscar aos mercados, em que vão com parcerias com supermercados, com mercados e vão reaproveitar esses alimentos. Vendem os alimentos, por exemplo, a fruta feia, ou seja, aqueles alimentos que muitas vezes não são consumidos, e há pequenas associações e empresas que aproveitam esses alimentos para depois dar ou vender mais barato ou até o mesmo preço, mas vender a pessoas que não se importem e que percebam que é importante combatermos esse desperdício alimentar e que não é pela fruta ser feia que a fruta não seja boa. Pois, porque até dependendo da forma como é produzido, a fruta pode ser mais bonita ou menos bonita, mas pode ser mais saudável ou menos saudável, mais nutritiva ou menos É, nutritiva, não é? exatamente. Pois que essa é outra questão que dava-nos pano para manga. Sim.
E há uma coisa engraçada que tu estavas a falar dos supermercados. E os supermercados já têm um cuidado espetacular, que é quando os produtos estão quase a terminar, e não estamos a falar de pão, porque o pão é do dia, mas sei lá, estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de queijo fresco, estou-me a Uhum, lembrar de iogurtes, não sim. é? Eles baixam o preço 1 ou 2 dias antes do prazo de validade, já para que possa ser consumido, Uhum, para que não haja esse desperdício alimentar. Isso exatamente. essa é uma das medidas que os supermercados, tomam. Há outro, por exemplo, isto desculpa, que parece quase que mas pronto, estamos aqui a conversar as 2, e há uma outra medida que é muito interessante, que são aplicações que já existem, que era o que tu estavas a chamar a atenção, não é? Uhum, Pequenas empresas que vão surgindo, e há aplicações já, que promovem, o combate a esse desperdício alimentar, em que ao fim do dia os restaurantes, as padarias, as pastelarias, bom, o que seja, colocam online aquilo que, portanto, colocam a indicar que podem ir buscar um determinado pacote com alimentos variados, aleatórios, mas que é uma forma de combater o desperdício alimentar a um preço muito reduzido. Isto para pessoas, uhum, por exemplo, que tenham muita dificuldade. hum, em financeira e que tenham dificuldade em alimentar-se, muitas vezes pode ser uma ajuda, não é? exatamente. E pronto, obviamente eu não vou dar aqui nomes, porque não vamos, pronto. Exato. Mas pronto, mas encontram muito facilmente, e desculpa lá se só fazer este parênteses, porque realmente Não, são coisas que estão à mão do consumidor e que exatamente, podem ser muito úteis neste combate ao desperdício alimentar, não é? Hum, exatamente, sim. Sofia, eu ia puxar um bocadinho mais atrás, ia novamente ao sal, porque me lembrei de uma coisa espetacular, porque nós estivemos a falar novamente da família, mas toda a gente, ou quase toda a gente, vai de vez em quando a um restaurante. E nós até Uhum, podemos ter cuidado com o sal, mas é uma desgraceira na maior parte dos restaurantes. A gente gosta da comida, ok, ninguém diz que não, mas sim. não é um problema, porque leva sal, 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 e às vezes a gente questiona se aquele sal todo não é para nos fazer beber, seja água, seja outra bebida qualquer. Ah, como é que isto, não é? Porque a legislação está em vigor, e normalmente em casa as pessoas até podem ter esse cuidado, mas depois a gente vai à maior parte dos restaurantes e a comida não é propriamente a coisa mais de salgada, portanto, não é, é um bocadinho salgada muitas vezes com sal, não estamos a falar de temperos com ervas aromáticas. Uhum, Hum, é verdade. de que forma é que realmente esta, não sei, achas que a sensibilização funcionaria? Como é que, de que forma Eh, isto poderia ser alterado? eu acho que tem aqui duas vertentes. Uma para o lado do consumidor, em que tem que moderar, ou seja, já sabe que é um risco, que existe que efetivamente muitas vezes as refeições fora de casa podem nem ser, principalmente se forem em restaurantes, não são controladas a nível nutricional e por isso não apresentam, podem não apresentar a melhor qualidade nutricional e por isso estes momentos devem ser o que nós chamamos os momentos de festa, ou seja, momentos em que vamos não, ou seja, não é uma coisa ocasional, ou seja, não é uma coisa todos os dias, é uma coisa mais ocasional, mais rara, por assim dizer. Não significa que não possam existir. E por outro lado, uma das soluções que eu vejo é sempre o consumidor, porque a verdade é que o consumidor influencia muito estes que nós chamamos de ambientes alimentares, ou seja, vai influenciar, porque se um consumidor deixar, por exemplo, de ir a uma cadeia de fast food, porque efetivamente não é nutricionalmente adequado, quer dizer, a cadeia de fast food para conseguir sobreviver provavelmente vai ter que se adaptar ao que o consumidor quer. E, ou seja, aqui o consumidor também tem poder nesse sentido de fazer um bocadinho de pressão sobre estes restaurantes e estas Mas cadeias como? para muitas vezes começa com pequenas, como é que é dizer, pequenas comunicações, às vezes, por exemplo, começar com, ok, este restaurante, esta sensação, este restaurante tem sal a mais, ou seja, a comida é demasiado salgada. Vamos tentar
conversar, vamos tentar abrir aqui um diálogo, vamos tentar fazer com que as pessoas e o próprio restaurante perceba que se calhar conseguia proporcionar uma alimentação melhor e fazer até o marketing por isso, ou seja, criar aqui o marketing da alimentação saudável e sustentável, porque hoje em dia acho que há mais pessoas a querer fazer uma alimentação saudável e sustentável do que se calhar há uns anos atrás. E isso também pode ser uma forma de marketing e também de influenciar, porque as pessoas consumirem mais em restaurantes que deem primazia à sustentabilidade, à alimentação equilibrada e sustentável, os outros restaurantes, por concorrência, vão ter que se adaptar para também conseguirem chegar ao mesmo patamar que outros restaurantes que fazem essas práticas. Mas isto é tudo um sistema complexo, é um sistema que às vezes é preciso haver influências até externas através das comunicações e as redes sociais, às vezes fazer essa comunicação, fazer um bocadinho essa influência. E depois também toda esta vertente da legislação, só que é uma vertente muito complicada que nem sempre é possível. Às vezes é possível criar agora está-me a falhar, mas é possível fazer assinaturas, recolha de assinaturas As para levar a petições. Parlamento, exatamente, petições, estava falhando, obrigada, fazer petições e recolha de assinaturas para levar a Parlamento certas medidas, e isso é um poder dos cidadãos que muitas vezes não é utilizado, mas que devia ser utilizado. E que tem o seu valor e que tem o seu mérito, e às vezes até trabalhar com outras associações que estão mais ligadas à área política, são uma forma também de ativamente o cidadão poder modificar o seu ambiente alimentar e a forma e a alimentação e tudo o que rodeia. Sofia, muita coisa nós poderíamos ainda falar, não, já não Exatamente. temos muito tempo. Se calhar pedia-te que num minuto, nos deixasse uma mensagem relativamente à alimentação, aos cuidados que nós, devemos ter. Sim. A alimentação é fundamental. Sem alimentação o corpo não sobrevive, é uma necessidade básica do ser humano. E a alimentação saudável e equilibrada, e nomeadamente seguimos, por exemplo, a roda dos alimentos, adaptarmos uma dieta mediterrânica, são tudo medidas que ajudam que a nossa alimentação seja, e que ajude também aqui a nossa saúde e que seja uma forma de prevenção de muitas das doenças que hoje em dia acabam por estar presentes na nossa sociedade, a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas, e a alimentação tem influência. E está mais do que comprovado cientificamente que há influência da alimentação nessas doenças e que por isso é preciso que as pessoas estejam conscientes das suas escolhas, façam escolhas informadas, ou seja, obtenham conhecimento de fontes fidedignas, que é uma coisa também que hoje em dia é complicado. Tentem também ter esse espírito crítico de onde vem a informação e passá-la por um filtro de, ok, isto é informação válida ou não. Quando não há esse tão espírito crítico que também se vai aprendendo, ir a sites oficiais, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, a Associação de Nutrição Portuguesa, o PNPAS, são tudo sites fidedignos com informação correta e boa informação em que as pessoas podem basear. Muito obrigada, Sofia. Infelizmente o nosso tempo está mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Espero eu que tenhamos outra oportunidade, para falar. Muita coisa ficou por falar. Hum, muito, muito, muito obrigada pela Muito tua. obrigada, foi um gosto estar aqui com esta conversa e espero que os ouvintes também tenham gostado e aprendido um bocadinho de alguma temática que tenha ficado por falar. Com toda a certeza, até porque quanto mais não seja, relembrar é sempre bom. E isto leva-nos também ao próximo programa, que será na próxima semana, na próxima segunda-feira, com o Ricardo Martins. Iremos falar sobre um autor português, hum, século XIX, século XX. Fiquem connosco, está bem? Alguma questão, por favor, contactem-nos. Fiquem bem, até para a semana. Até lá.